Bom, então vamos iniciar a resolução das questões de física PSC segunda etapa da prova de 2020 que foi realizada nesse ano de 2021. A questão 45 é uma questão que diz o seguinte para a gente. Um trem de ondas foi desenhado sobre uma malha quadriculada, onde cada quadrícula tem lado de medida igual a 1 centímetro. Então é fornecido aí para você um desenho de um papel quadriculado, onde nós temos aí um padrão ondulatório. Analisando as dimensões desse trem de ondas, ele pergunta: a amplitude da onda e o comprimento de onda medem respectivamente quanto? Então essa é uma questão padrão, questão bastante recorrente nos vestibulares da UEA, o macro, tanto o macro quanto o cis, em que você precisa analisar um padrão ondulatório, perfeito? Então aqui eu coloquei para a gente no quadro um esboço daquilo que está fornecido para você no exercício, na questão. Então nós temos um padrão ondulatório em vermelho, tá perfeito? E nós temos aqui as marcações dos eixos horizontal e vertical. E a grande pergunta que o exercício faz é: quanto equivale a amplitude que a gente marca como sendo a letra A, né? Representa como sendo um A maiúsculo. E a segunda pergunta é: quanto equivale o comprimento de onda? Ou seja, quanto equivale o lambda? Então você precisa determinar essas duas quantidades aqui para essa onda que é fornecida para você. Então vamos começar com a amplitude. A amplitude, ela é uma medida, né, de comprimento que está associada ao maior deslocamento da onda em relação ao seu ponto de equilíbrio. Então, se nós olharmos para esse padrão que foi nos fornecido, nós temos aqui no eixo horizontal um ponto de equilíbrio da onda, perfeito? Se eu me deslocar para cima, então eu estou me afastando desse ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto mais alto, o ponto mais distante de afastamento é o que vai medir a nossa amplitude. O mesmo vale para esse padrão da onda, que a gente chama de vale, aqui na parte de baixo. Quanto mais eu me afasto do ponto de equilíbrio, então aqui está medindo a nossa amplitude. Então a amplitude nada mais é do que essa medida aqui, ó. Uma medida que é dada na vertical, que está associada com o maior deslocamento da onda em relação ao seu ponto de equilíbrio. Então aqui nós temos uma amplitude, aqui da mesma forma também nós temos uma amplitude, bem como para os outros pontos, né, da onda. Aqui para esse vale, nós temos aqui uma amplitude, assim como para essa crista também nós temos uma amplitude associada. Perfeito? Lembrando sempre que a amplitude é uma quantidade da onda que está associada à sua energia. Então, quanto maior a amplitude, mais energia está associada a essa onda. E quanto menor a amplitude, menor a quantidade de energia associada. Então, nós temos que determinar essa medida de comprimento. Como é que eu vou fazer isso? Só olhando para o papel quadriculado na questão que foi fornecida para a gente. Tá bom? Então, se você olhar para o papel quadriculado, você percebe que o tamanho dessa medida aqui mede 2 quadrados. 2 quadradinhos. Como cada quadradinho tem 1 centímetro, então 2 quadradinhos terão 2 centímetros, né? Então você descobre que a amplitude vale simplesmente 2 centímetros. Perfeito? Só você analisando a figura que foi fornecida para você, você descobre esse valor. Uma outra quantidade que ele quer descobrir é o comprimento de onda. O comprimento de onda você mede na onda como sendo o quê? Como sendo a distância entre dois vales consecutivos ou como sendo a distância entre duas cristas consecutivas. Então, se você fizer essa medida aqui, ó, se você fizer essa medida, você tem um comprimento de onda. Se você fizer essa medida entre esses dois vales consecutivos, isso aqui também é um comprimento de onda. Existe outra maneira, professor, de encontrar o comprimento de onda? Existe. Você pode também definir o comprimento de onda como sendo a distância para uma oscilação completa. Então vamos imaginar que eu pegue aqui esse ponto que está bem aqui, estou destacando esse ponto em azul. E você vai fazer uma oscilação completa para ele, ó. Você vai subir, né? Aí você vem, voltou para a mesma altura, desce um pouquinho mais e volta para a mesma altura. Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma oscilação completa. Então, essa distância daqui para cá, ó, botar aqui mais abaixo, essa distância aqui também é um comprimento de onda. Perfeito?
Então, quando você olha para o papel quadriculado que foi fornecido aí no exercício, foi fornecido na questão de número 45, você só precisa contar quantos quadradinhos nós temos aqui, ou aqui entre esses dois vales, ou aqui entre essas duas cristas consecutivas. E quando você faz essa contagem, você percebe que tem 6 quadradinhos, ou seja, o comprimento de onda vale 6 centímetros. Perfeito? Então, basicamente é isso, a questão de número 45. Você vai marcar a opção. No caso da prova que eu estou resolvendo, a versão é a alternativa C. Tudo bem? Você está marcando aí a opção C da prova que eu estou resolvendo para amplitude igual a 2 centímetros e comprimento de onda igual a 6 centímetros. Perfeito? Espero que tenha ficado claro e vamos para a próxima.